Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, aqui a notícia com opinião e análise. Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020. Começo pedindo que você se inscreva aqui no canal, é muito importante para nós, deixe o seu like ou o seu dislike, curta, comente e compartilhe este vídeo. Ministros do Supremo Tribunal Federal, que têm o dever constitucional de zelarem pelo cumprimento da Carta Magna, a Constituição da República Federativa do Brasil, estão fazendo o contrário. É que o atual presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, propuseram rasgar o texto da Constituição Federal para que eles permaneçam com a condição de serem reeleitos para as presidências das duas casas. O texto da Constituição Federal sobre este assunto diz expressamente, abro aspas, artigo 57, o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Parágrafo 4º. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de fevereiro no primeiro ano da legislatura para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandatos de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Fecho aspas para o que reza o texto constitucional expressamente. Você entendeu bem, né? No quesito que diz respeito à questão de reeleição para as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o texto é claríssimo. Eu vou repetir. Parágrafo 4º. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Ora, o texto da Constituição Federal é claro, mais que isso, é claríssimo, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Não tem dúvida, esse é o texto. Se você tem aí com você um exemplar, da Constituição da República Federativa do Brasil, é Constituição de 1988, vá, por favor, no artigo 57, parágrafo 4º, que você vai se deparar com este texto que eu acabo de reproduzir aqui para você. É vedada a recondução. Não cabe outra interpretação. Não precisa ser ministro do Supremo, não precisa ser ministro de qualquer Tribunal Superior de Justiça, não precisa ser membro do Poder Judiciário, não precisa ser promotor de justiça, não precisa ser um advogado constitucionalista. Está claro. Artigo 57, lá no parágrafo 4º da Constituição atualmente em vigor, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Para mudar o texto da Constituição, tem que haver a apresentação de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que precisa ser discutida e votada em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, e necessita, nesses 2 turnos, de 3/5
dos votos dos parlamentares de cada uma dessas casas. No caso da Câmara dos Deputados, precisa uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para ser aprovada dos votos de 308 deputados federais, que constituem 3/5 dos 513 deputados com assento na casa. São 81 senadores e 49 precisam votar pela proposta de emenda à Constituição, no caso de apresentada, mas, curiosamente, os ministros que integram o Supremo Tribunal Federal, são 11 ministros que integram a Corte Suprema da Justiça no país, eles que deveriam cumprir a Constituição Federal, zelar pelo cumprimento da Constituição Federal, agora, pelo que parece nessa proposta que está sendo discutida no plenário virtual, eles vão descumprir o que diz o texto constitucional no seu parágrafo 4º, no artigo 57 ou 57º, conforme se queira chamar. Sabe por que isso está acontecendo? Porque dois homens, Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, do DEM do Amapá, e Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, que querem permanecer no usufruto de todos os privilégios e benesses que conferem esses cargos, agora querem que o Supremo delibere pela alteração do texto constitucional, faça uma votação que nem pode ser discutida presencialmente, que a sociedade não poderá acompanhar os argumentos, entre aspas, que esses ministros vão apresentar no plenário virtual. Agora, com a história da pandemia, não tem aquelas sessões presenciais onde a sociedade brasileira poderia acompanhar, e os ministros vão depositar num plenário virtual criado nestes tempos de pandemia. Eles vão colocar os seus argumentos num texto, num papel, e naturalmente reproduzir de forma digital, em formato digital, e lá eles colocam esse texto que depois, quando se concluir, sem um debate acompanhado pelo conjunto da sociedade brasileira, sem esse debate, os ministros vão votar e viabilizar ou não essa proposta dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e aí alterarem na prática aquilo que consta no texto da Constituição da República Federativa do Brasil, fruto da discussão dos constituintes de 1988. Agora, você sabe por que isso está acontecendo? Para atender a uma conveniência. Senadores que são acusados de crimes e que são denunciados no Supremo Tribunal Federal protegem ministros que são denunciados também no Senado Federal, que é a única casa que pode processar e punir ministros integrantes da Suprema Corte do país. É o que se poderia chamar de um compadrio. É por isso que é importante o seu voto, o meu voto. O voto vendido elege deputados e senadores que pensam apenas nos seus interesses e que vão propor exatamente esse tipo de coisa para continuarem exercendo o poder de forma arbitrária em favor apenas dos seus interesses pessoais. Você percebe? Sabe o que é mais grave em tudo isso? Enquanto você rala, você trabalha, encara dificuldades, tem seus direitos negados e derrama suor, muito suor, para pagar impostos, eles gastam o dinheiro que é fruto dos impostos que você paga. O seu dinheiro, você que é o pagador de impostos, ainda que você não se dê conta disso, é o seu dinheiro suado, o seu dinheiro ralado, que garante a pompa, mordomias e privilégios de deputados, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, que, sem consultar, sem querer saber o que pensa a sociedade,
tomam as decisões de forma absolutamente imperial lá nos gabinetes de Brasília. Saiba você que deputados, senadores, ministros do Supremo não fabricam dinheiro. Ao contrário, eles gastam o dinheiro que você produz com o seu trabalho suado e gera as muitas riquezas para este país, quer seja no campo ou quer seja na cidade. Se você gostou desse vídeo, peço que você possa também repercuti-lo em suas redes sociais. E peço ainda a você que acesse o site centrosulnoticia.com.br. Muito obrigado e até a próxima.